Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal para a gente falar sobre as premiações por participação e por título na Copa Sul-Americana, porque é um dinheiro interessante que pode entrar, que vai entrar nas mãos do Grêmio, porque o Grêmio já vai participar pelo menos da primeira fase, né? Mas vamos falar sobre essa situação. Ah, e as especulações. Até que ponto o Grêmio busca um zagueiro a qualquer custo? E mais, se falou do Gustavo Henrique, voltou a se falar do Alan, que é um volante que está na reserva do Flamengo. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. Já te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque depois de um rápido recado aí, eu chego para a gente atualizar as informações. Deixa eu aproveitar o vídeo aqui para te dar uma dica sobre investimento. Tu tá pensando em fazer um investimento? Tu já parou para pensar em investir em ativos digitais? Eu sei, é um mercado que muita gente não conhece, daqui a pouco pode te gerar algum tipo de desconfiança, então eu vou te indicar o MB. Tem QR Code na tela, tem link na descrição do vídeo, tu clica e tu vai saber muito mais. O MB possui uma carteira de mais de 4 milhões de clientes em ativos digitais em mais de 12 anos de operação em toda a América Latina. É segurança e possibilidade real de rentabilidade. Então não perde tempo. Na descrição do vídeo tem um link, tu vai clicar nesse link, tem o QR Code na tela para que tu possa conhecer mais do MB e ser um desses mais de 4 milhões de clientes numa carteira gigantesca, a maior da América Latina, quando o assunto é ativos digitais. Aqui, ó, descrição do vídeo tem um link e na tela tem o QR Code para que tu possa conhecer o MB. Vamos lá então, eu estava olhando aqui a questão das premiações do Grêmio, né, para a disputa da Copa Sul-Americana. São 115 mil dólares por vitória e mais 900 mil dólares pela participação. Então, cada vez que ganha 115 mil dólares, já tem garantido pela participação 900 mil dólares. Só que quando tu passa de fase, por exemplo, tu vai para a fase seguinte, passa ali a fase do grupo, vai para a fase do mata-mata, as fases eliminatórias. Tu já ganha 500 mil dólares pela participação dessa fase. E mais, o vice-campeão, claro, é disparelho a premiação, né? Porque o vice-campeão ele ganha 2 milhões de dólares e o campeão põe na conta 6 milhões e meio de dólares. A gente sabe que quando a gente fala de premiação, de conquista principalmente, geralmente tem um percentual considerado ali, às vezes até 50% do valor, ele acaba indo para a premiação dos jogadores. Não sei se vai ser nesse patamar, mas a gente sabe também que funciona dessa forma no futebol. Mas é uma competição altamente rentável, por mais que o Grêmio vai ter alguns cuidados, por exemplo, do próprio deslocamento, para facilitar as viagens. O Grêmio voa, por exemplo, em aviões fretados, tem um diferencial, e mais, o Grêmio continua contratando, mas é um dinheiro que a gente não pode desconsiderar da participação da Copa Sul-Americana. Mas eu quero falar diretamente muito mais das especulações de jogadores, tá? Tem uma situação que ela é clara dentro do Grêmio. O Quinteiros ele exigiu a contratação de um outro zagueiro e o Grêmio vai contratar esse zagueiro, quase como se fosse contratar um zagueiro a qualquer custo. O Grêmio tinha analisado alguns nomes, o nome desejado, indicado pelo Quinteiros era justamente do Romagnha, jogador lá do San Lorenzo de Almagro da Argentina, mas o Romagnha, se ele realmente for contratado pelo Grêmio, ele só vai ser contratado na metade do ano. E já tinha sido colocado isso para o Gustavo Quinteiros, por exemplo, se não fosse possível trazer na janela de transferências, que fechou recentemente, teria essa janelinha, né? Essa janela que foi aberta pós-estaduais, para mercado doméstico, para quem está jogando aqui no Brasil. Ela abriu dia 10 de março e vai até dia 11 de abril, até 11 de abril, se eu não estou equivocado. E o nome que mais foi falado foi do zagueiro Naves, que é um zagueiro que pertence ao Palmeiras. Mas ele foi falado num tom mais ou menos de uma opção. Olha, se não conseguir o Romagnha, vai se buscar o Naves. Mas esse negócio esfriou bastante. Ontem, inclusive, quando eu conversei com algumas pessoas para saber mais do Romagnha e para saber mais sobre o Gustavo Henrique, eu ouvi diretamente isso. Não era que fosse uma alternativa direta para o Romagnha, mas foi um nome que também estava nos planos do Grêmio. Mas não teve um avanço de negociação do Grêmio, por exemplo, com o Naves, jogador do Palmeiras. A questão do Gustavo Henrique, ele foi um zagueiro que já estava no radar do Grêmio, o Grêmio sabe que o Corinthians quer renovar com ele, o Grêmio sabe que o Santos está procurando ele, e convenhamos, ele não é um zagueiro que chega como um zagueiro de exceção no Grêmio, mas ele é um zagueiro que viria para nível de titularidade, eu penso até no mesmo patamar que chegou o Gemerson. Vai chegar para ser titular. O Gemerson não conseguiu efetivamente ocupar essa vaga de titular, tanto que continua na cabeça do Quinteiros, e eu até certo ponto eu concordo com ele, tá?
O Quinteiros exige que venha mais um zagueiro. Então, por isso essa frase, o Grêmio vai buscar um zagueiro a qualquer custo. Agora, claro que em cima disso surgem outras tantas especulações. O Alan, que é o volante, que era do Atlético Mineiro, que está no Flamengo, que já jogou fora do Brasil, ele foi até formado na base aqui do Inter. O Bruno Soares trouxe já essa informação um tempo atrás, que ele tinha sido oferecido ao Grêmio. Todas as pessoas que eu perguntei, e hoje eu estava até conversando no Futebol Alegria do Grêmio com o Diogo Rossi sobre isso, e o Diogo Rossi tem uma informação parecida. A gente não consegue ter a confirmação realmente que o Grêmio gostaria de ter o Alan. O que me passaram é sempre a questão do custo. Tipo assim, Bagé, esse jogador custa na casa dos 7 milhões de euros. O Flamengo não vai fortalecer adversário brasileiro com o jogador que está no grupo dele, a menos que tu vá lá e pague exatamente a exigência do Flamengo. Vale lembrar, por exemplo, aqui do lado, no Beira-Rio, o Inter contratou o Thiago Maia, que era um reserva, que não ia ser utilizado à época no Flamengo, e que o Flamengo foi lá e disse, queremos 4 milhões de euros por 50%. O Inter não pagou, mas o Inter foi lá e fez a dívida. O Grêmio não vai entrar numa dívida desse tamanho por um jogador que hoje é reserva do Flamengo. Então, o que me passaram é que apenas especulação e que o Grêmio não teria o interesse nesse jogador. Que daqui a pouco pode ser um empresário, um intermediário que tem oferecido e que de alguma maneira fez essa informação chegar na imprensa. Mas me garantiram que na questão do Gustavo Henrique é real. O Grêmio realmente fez uma sondagem para saber a questão de salário, como é que estava a questão de contrato, o que poderia fazer para convencer ele a jogar no Grêmio. Na questão do Alan, me descartaram completamente. E eu não vejo muito sentido nesse momento para que viesse um jogador com a característica do Alan, não que ele não chegasse aqui para jogar, mas que eu penso que hoje não é prioridade para o Grêmio. Eu acho que o próprio zagueiro é prioridade. Eu acho que o Grêmio vai ter que dar uma olhada assim num outro lateral direito, porque... Eu acredito e confio que possa ser titular, por exemplo, o Igor Serrote, mas eu acho que precisa um outro além do Igor Serrote. O Grêmio tem que dar uma olhada, quem sabe, num outro meia. Não, mas o nosso treinador não gosta de meias. Cara, mas o Grêmio precisa de mais gente. Mas não acho que seja, por exemplo, um outro volante pegador. Mas é só o que eu acho. Conto com a participação de vocês. Deixa o teu comentário aí, te inscreve no canal, dá o teu like, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.